isso como corporativismo. O parlamento que é o lugar do debate, a gente tem que trazer o debate para o parlamento para que ele não aconteça na rua. A gente tem que deixar algum lugar onde as pessoas possam ter a sua voz. E aí, meus queridos, desculpe, falo isso com todo respeito, eu não consigo entender a posição de Vossas Excelências. Tem faltado espírito de corpo, o bom espírito de corpo, de o cara da direita ver o cara da esquerda sendo esculachado pela sua opinião e falar assim, ele pode ser diferente. Voltaire, né, na verdade, é biógrafo de Voltaire. Olha, eu discordo profundamente do que você diz, mas eu morrerei pelo seu direito de dizê-lo. Está faltando isso. Vocês estão querendo ganhar essa discussão, ou na maioria, e um dia a gente é maioria, outra é minoria. Vejam o caso do Google. A direita batia a beça no Google, agora mudou um pouquinho a situação, agora é a esquerda que está batendo. O Twitter é a mesma coisa, antes de Elon Musk, o Twitter é bom para um e ruim para o outro. Agora mudou, então só mudam os lados. E parece que ninguém está vendo que a gente tem que voltar a respeitar nesse país a liberdade de opinião, que tem sido cerceada de todos, mas mais ainda de vocês. Os senhores não estão garantidos para os senhores mesmo o que a Constituição já garante para os senhores. E a sociedade precisa disso. Os senhores têm que ter mais proteção que o cidadão comum. Do jeito que está construída a jurisprudência, o judiciário hoje, os senhores têm menos proteção. Então, todo esse discurso que tenta tirar a liberdade dos senhores é um discurso falso, porque o resultado prático dele é que os senhores estão correndo mais risco que qualquer cidadão. E eu digo por quê? Porque os senhores são chamados a se manifestar. Eu não me manifesto em uma série de assuntos, não corro risco, mas os senhores são chamados pelos seus eleitores a isso. Então, e outra coisa, os senhores têm um foro desprivilegiado. E eu não falei errado, você não ouviu errado. Os senhores têm um foro desprivilegiado, porque os senhores estariam muito melhor se fossem para a primeira instância. Aliás, da onde eu vim, passei 30 anos lá. Porque lá os senhores vão ser atendidos, lá os senhores vão ter acesso aos autos, lá os senhores vão ter a capacidade de recorrer e ter um recurso analisado. Então, sinceramente, eu acho que os senhores deveriam acabar com o foro privilegiado, seria uma grande vitória dos senhores, porque do jeito que está, é pior para os senhores. Os senhores estão deixando os juízes calarem os seus eleitores. Os senhores não estão dispondo do que é seu, logo não podem abrir mão. Os senhores estão deixando os seus eleitores serem calados. Os eleitores do Renato, pretos e pobres, os eleitores do Nicolas, que querem ter a sua mulher mais segura nos banheiros. Esses não podem ser calados. Senhores, eu sou juiz, eu sou magistrado há 30 anos, nós não temos um único voto. Como é que eu sem voto, aliás, como que 513 deputados, 81 senadores, passam um tempo danado aqui fazendo acordo, organizando uma lei para sair uma lei que contempla todos, e a gente sabe como é difícil, com uma representação bastante razoável da sociedade, um único ministro em decisão monocrática vale mais do que todos os senhores. Eu não quero viver num país onde quem manda mais é quem não tem voto. E quem tem voto são os senhores que sabem fazer isso. E os senhores não estão usando o poder dos senhores aqui para se proteger. Veja, outra coisa, os senhores têm aberto mão do debate e estão querendo ganhar no judiciário, acusando de crime um colega que pensa diferente. E, senhores, a única forma de garantir a voz ao correto é garantir a todos, inclusive ao errado. Como diz o próprio Antônio Scalia, ele diz o seguinte, ele fala que ele garantiria os direitos da lei até o próprio diabo, porque o dia que o diabo não tiver esse direito, ele também não vai ter. Então, se não for pela democracia, nem pela Constituição, ou qualquer outra coisa mais honrosa, que seja por egoísmo, que seja por autoproteção. Proibir alguém de falar para evitar mentira também acaba evitando a verdade. A fala do parlamentar não precisa ser correta para ser protegida, basta ser a voz de alguém que colocou ele ali. Então, acho que tem faltado confiança no debate e essa compreensão de que quando, do jeito que está montada a coisa, os senhores estão perdendo a capacidade de representar. Veja, vou ler aqui a decisão no inquérito 4781,
que diz o seguinte: as condutas praticadas pelo parlamentar foram perpetradas em âmbito virtual, por meio da publicação e divulgação de vídeos em mídia digital, YouTube, durante todo o dia, com constante interação do mesmo, situação que configura crime permanente enquanto disponível ao acesso de todos, ainda que por curto espaço de tempo, permitindo a prisão em flagrante do agente. Não vou mencionar nem quem foi o juiz, nem quem foi a parte, porque essa não é uma discussão pessoal, não é uma discussão de direita e esquerda. Infelizmente, você falou qualquer nome que você fala, já vai todo mundo para um lado ou para o outro. Essa tem que ser uma discussão acima disso. Senhores, da onde que está na Constituição que vocês não podem estar no YouTube? Os senhores têm que estar do lado do povo, os senhores têm que se comunicar com o povo. Ah, tudo bem, tem povo que acompanha aqui, TV Senado, TV STF, TV isso, TV aquilo, eles têm acesso, mas é óbvio que o povo brasileiro, ele usa o Instagram, é o Twitter, é o YouTube. Como é que se pode querer que um parlamentar não possa falar no YouTube? Isto aqui é um absurdo. Isso aqui tira direito de vocês, isso aqui foi usado para prender vocês. Então, eu concordo com a Dora, eu não gosto de um rol, mas talvez o rol proteja, porque do jeito que está hoje, olha só, a Constituição fala que os senhores são invioláveis pelas opiniões. O senhor não tem opinião só aqui dentro. Vossa Excelência tem opinião lá fora também. E lá fora, como é que pode você dar a sua opinião? E o seu eleitor quer que você dê opinião. Se Vossa Excelência não der a opinião, o seu eleitor fica chateado, se sente traído. Então, como que pode o judiciário, sem um único voto, sem a legitimidade do voto popular, calar os senhores, calar o povo que os senhores representam, dizendo o seguinte: você só pode falar aqui dentro do parquinho. Isso é guetização da democracia. Isso é guetização da democracia. Então, toda a jurisprudência que diz que os senhores têm mais liberdade dentro do parlamento é uma falácia, é uma enganação, é uma redução daquilo que está na Constituição. Não me importa se a Constituição é boa ou ruim, é a Constituição. Quem não quer isso, que mude a Constituição. Mas até lá, desculpe, eu já estou concluindo. Desculpe a morosidade. Eu tenho profundo respeito pelos senhores, eu realmente gostaria que os senhores pudessem ter a liberdade, a mais absoluta, ainda que o custo seja algumas besteiras, algumas coisas ruins, mas que os senhores têm que ter a liberdade de falar pelos eleitores dos senhores. Sem isso, com o juiz calando a boca de vocês, o que é absolutamente errado, não existe democracia nesse país. Só isso que eu queria falar por enquanto.